Olá, amigos da LS, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol para o dia 4 de abril de 2016, segunda-feira, um dia alegre para nós. Por quê? Bom, primeiro porque a gente conseguiu antecipar esse movimento de queda importante que está acontecendo no mercado, e segundo porque estamos de cara nova, como vocês devem ter visto aí no disclaimer, né, da vinheta. A gente mudou o nome, a gente mudou a marca. Então, a gente oficialmente, a partir da segunda-feira, a gente deixa de ser a Leandro Stormer e a gente passa a ser o Grupo LS, que engloba uma série de empresas, né, todas voltadas para o mercado, para o mundo dos investimentos. Então, eu convido vocês, pessoal, a darem um pulinho na página do grupo. Fica grupoles.com.br ou Grupolis. Deem um pulinho no nosso site e naveguem aqui pelas coisas que estão por vir. Ok? Legal. Então, tendo dito isso, vamos ao mercado. Então, como eu falei, a gente teve um dia importante de queda hoje, 3,52% no índice. Foi a segunda maior queda que o mercado apresentou desde que começou esse rally lá em janeiro. E já foi uma queda que a gente antecipou pelo desenho de cunha que o mercado vinha desenhando. Na sexta-feira, o mercado reagiu a essa zona de suporte nos 49.600, mais ou menos. Ficou em cima do muro, né? E o pregão de hoje seria importante, provavelmente, para ter uma definição. Né? O mercado poderia superar a máxima de sexta-feira e desenvolver um movimento de alta, o que ainda não anularia a cunha. A gente teria que avaliar como seria esse desenrolar de alta, ou o mercado poderia dar continuidade à perna de baixa e romper a mínima de sexta, que foi exatamente o que a gente teve. A gente fechou abaixo da mínima de sexta, a gente fechou abaixo da média móvel de 21 períodos, a gente fecha abaixo dessa zona, então, de referência de suporte, e o mercado começa a ficar mais pesado. Então agora a gente pode inclusive dizer que a gente tem mais claramente o rompimento do padrão de cunha ascendente, que é um padrão baixista. Tá? Ainda é um cenário meio embolado, né? Mas agora a expectativa para um movimento de queda fica mais óbvia, mais clara, mas também não é nenhuma queda muito forte, pelo menos a princípio. O primeiro objetivo do padrão de cunha será a faixa dos 47 mil pontos nesse fundo que foi formado ali na metade de março. De acordo com a forma como esse movimento se desenrolar, a gente pode ir compreendendo melhor o que o mercado vai fazer mais além. Tá? Nesse momento, a força vendedora vem imperando e a expectativa é por continuidade do movimento de queda. Vamos olhar aqui o gráfico do... Quem ficou na dúvida, não entendeu muito bem o que eu estou falando, eu convido vocês a assistirem o farol do dia 30. A gente gastou um bom tempo analisando o cenário do índice Bovespa, né, e de por que ele estava sinalizando boa possibilidade de um movimento corretivo mais importante. Tá? Então, o farol do dia 30. Vamos dar uma olhadinha no futuro, o INJ16. Então, aqui também fica mais claro dessa vez o rompimento da cunha. Perceba que a gente teve um fechamento na mínima, e esse fechamento, apesar de não formar um pivô de baixa, ele rompe esse patamar de fundo, que é um suporte importante. Então, há uma quebra de um fundo anterior, né? E a expectativa agora para um movimento de queda em busca deste patamar aqui. Foi uma queda bem significativa no futuro, foi uma queda de 4,27%. Esta foi a maior queda deste contrato, ok? Então foi uma pressão vendedora importante. Uma coisa eu ainda estou achando um pouco estranha, né? A gente está dentro de um padrão de diminuição de volume que é característico da cunha e da maior parte dos padrões, né, que eu chamo de complexos da análise técnica clássica. Mas seria esperado a gente ter um volume um pouco mais forte hoje, porque é o candle que de fato está rompendo, mas de novo a gente tem um volume muito baixo. Então isso
gera um certo estranhamento para mim, mas não é informação suficiente para eu não acreditar no movimento de queda que está se desenhando, né? ou querer brigar contra ele. Tá? No gráfico do futuro, a diminuição do volume também é visível, mas ela não é tão significativa. Talvez seja pertinente a gente olhar o cheio, né, o contrato de futuro cheio, que é onde os grandes players estão atuando, e daí a gente vê um detalhe que eu considero importante. Tá? O movimento de queda que a gente teve no dia 30 e no dia 31, ele teve um volume mais significativo do que nas altas. E no candle de sexta-feira, que foi um candle de recuperação, o volume também foi baixo e hoje o volume é mais alto. Então, olhando aqui esse gráfico, é onde os players realmente atuam, eu fico mais tranquilo em relação à questão do volume. A gente tem o padrão de diminuição de volume da cunha, mas olhando de forma mais próxima, né, a gente vê um acréscimo de volume nos movimentos de queda, o que corrobora a expectativa para um movimento de queda. Olhando daí o gráfico intradiário, a gente se depara com isso aqui. A gente teve um pregão arrastado na sexta-feira. Desde quinta, na verdade, o mercado vem fazendo movimentos arrastados no intraday. O que eu quero dizer com arrastado? Não é um movimento que acelera e forma candle acima de candle, abaixo de candle, formando uma perna mais vertical. Não, é um movimento de uma inclinação lenta. É chato de operar isso aqui. E a gente não vem tendo grandes sinais gráficos do ponto de vista de operação, né? Desde quinta, pelo menos. Hoje, apesar da forte queda, não temos muitos novos enquadramentos em setup. Né? Porque o mercado está dentro de um padrão de contração e isso dificulta, né, operações. Mas enfim, voltando aqui para o intraday, a gente teve uma abertura em gap de baixa, o mercado formou um primeiro movimento daquele que eu não gosto muito, que é a perna meio ampla, e é de um movimento meio arrastado, rompeu relativamente próximo à mínima da sexta, né, mas a expectativa era realmente baixista. É o tipo de cenário onde tu tem que fazer a operação e, no final das contas, o mercado andou mais de mais de 1.000 pontos, 1.150 pontos. Depois disso, fechou na mínima. Repara que não teve nenhuma sinalização de reversão para esse movimento. O mercado rompeu esse ponto. Eu imaginava que ele ia parar pelo fundo do dia 24, mas ele rompeu o fundo do dia 24, fechou o gap aqui do dia 17. A expectativa é por manutenção do movimento de queda, vindo buscar então a faixa de 46, quase 47 mil pontos no futuro. Aqui é esse fundo aqui. Como o mercado ficou um pouco sobrevendido, talvez a gente possa ter uma abertura aí em recuperação, mas a pressão vendedora aqui é importante e provavelmente vai ter continuidade. Movimentos de alta provavelmente vão gerar oportunidades na ponta vendedora. Tá? Vai ser importante acompanhar o LS Live na abertura amanhã, tá? Para a gente avaliar qualquer oportunidade que possa surgir. Né? Inclusive, fiquem atentos porque a página do Farol mudou, as páginas da antiga Leandro Stormer, os endereços mudaram. Tá? Os endereços antigos ainda estão funcionando, eles estão redirecionando, mas é bom vocês já salvarem os favoritos nos endereços novos. Ok? Então, um dia bem direcional de queda. Tá? Inicialmente mais arrastado e a partir do rompimento que teve aqui a 1h15 o mercado ficou mais direcional. Bacana. Bom, e o mercado americano? Bom, o mercado americano teve um dia de leve correção, de maneira geral o viés segue sendo altista, o índice Dow Jones eu não vejo ele ainda alcançando pelo menos a zona intermediária de alvo em 17.930, então poderia esperar por continuidade do movimento de queda, mas também cabe tranquilamente aqui algum movimento corretivo que daí provavelmente teria como suporte a faixa dos 17.490. O gráfico do S&P 500 futuro já alcançou uma zona de resistência intermediária e hoje já faz um candlezinho um pouco mais feio que teve um acréscimo de volume. Então vejo possibilidade realmente do mercado prosseguir no movimento de queda, vindo testar a faixa de 2027, que é onde existe suporte no curto prazo. Tá? Mas o movimento do mercado americano não está sendo tão importante nesse curto prazo. Tá? Se o mercado americano subir, acho que isso não vai ser capaz de brecar nosso mercado.
Tá? A não ser que exploda lá fora. Mas se o mercado americano cair, isso deve ajudar o nosso mercado a ir para baixo, porque ele está a fim de ir para baixo. O dólar. Bom, esse é o gráfico do dólar. Ele voltou para dentro. Ele não conseguiu deixar claro o rompimento dessa congestão. A gente já tinha discutido isso no farol de sexta-feira. Na verdade, vamos até olhar o contrato mesmo, WDOK 16. O que a gente havia mencionado aqui. Eles insinuavam o rompimento, mas não ficou claro. Nesse tipo de cenário, a gente deveria aceitar a venda se o mercado perdesse tanto a mínima de sexta quanto a mínima de quinta no pregão de hoje. Isso não aconteceu. Melhor ainda se a gente tivesse um setup indicando venda. Não aconteceu. O mercado se recuperou e sugere que vai voltar para dentro da congestão. Tá? Aqui o contrato cheio. Mas, eu friso que lembra a questão da troca de contrato mudar de direção, né? A gente pode estar vendo isso. Mas, de maneira geral, o dólar não está gerando compra com a movimentação de hoje. A própria reação que a gente está vendo no dólar, apesar de ter sido significativa em termos percentuais, 1,81%, não mostra muita força. O dólar pode até subir, mas ele vai ter muita resistência na faixa de 3.713. E eu ainda acredito que, num prazo maior, o dólar vai romper esse suporte e vai continuar esse movimento de queda. O dólar ainda está sob domínio das forças vendedoras. No curto prazo, os compradores podem dar uma aparecida, mas no geral, o cenário ainda é vendedor. Tá? Eu não vejo oportunidade segura para compra no dólar. No intraday, o dólar gerou um primeiro movimento, um rompimento de primeiro movimento meio esquisito, mas gerou. Tá? E foi desenvolvendo um movimento de alta que no finalzinho do pregão chegou na faixa de resistência que a gente esperava, em torno dos 3.652, 3.650. Aqui é a resistência, talvez tenha alguma pressãozinha vendedora. E o rompimento dessa zona daí abriria espaço para a continuidade do movimento de alta, daí para buscar provavelmente o topo, esse topo aqui intermediário de março, do finalzinho de março, como a resistência principal. Ok? O juro teve um dia de queda, iniciou uma abertura em queda, se recuperou, mas não sugere nada. O mais provável é que a gente fique com um movimento de congestão neste fundo, o que reforça um cenário de viés baixista. Não vou dizer que reforça, mas mantém. Okay? Indo para as ações, a Vale desenvolveu aí um movimento de queda hoje, mas mantém, né, um cenário relativamente tranquilo de zigue-zague ascendente. A gente já discutiu antes que, tendo entrado na compra aqui no dia 24, eu já teria saído por precaução, né, inclusive da Petrobras também, enfim, e eu não vejo nada na Vale. O gráfico não sugere compra nem sugere venda no momento, tá? Nem a Vale 3. Mas eu espero um movimento de queda, vejo mais chances desses papéis irem para baixo, porque o mercado está sinalizando que essa queda vai um pouco mais, o mercado como um todo, o índice. Okay? No intraday, a gente identificou que a Vale 5 estava melhor para uma venda de rompimento de linha d'água do que a Vale 3. Tá? E a Vale 5, de fato, fez o melhor movimento, né, uma venda a partir do candle do meio-dia, mas não foi um cenário muito claro, tá, porque teve pouco volume no candle que rompeu. E no começo do pregão a gente estava olhando até um cenário de possível compra, né, se a Vale fosse capaz de romper os 12,15, romper essa faixa de resistência, tanto a Vale 5 quanto a BRAP. Mas o mercado virou, né, esses papéis geraram essa sinalização de rompimento de linha d'água para baixo e desenvolveram um bom movimento de queda. Na Petrobras, a gente já chegou à conclusão que o ponto crítico mesmo, o novo ponto crítico para rompimento altista é a faixa dos 9. Né? Aqui foi uma tentativa válida, a gente saiu no ponto certo, e hoje teve uma forte queda na Petrobras, mais de 9%, mas que do ponto de vista gráfico ainda não diz muita coisa. Tá? A gente chega em cima desse fundinho anterior, a média de 20 períodos ainda está ali incomodando, mas eu acredito, vejo uma chance boa da papel buscar a faixa dos 6,50, onde tem suporte forte. Reparem que a abertura de hoje gerou um Monster Gap que permitiu venda na Petrobras. A PTR3 estava mais forte do que a PTR4. Se tivesse oportunidade de compra
que seria pelo rompendo a linha d'água no intraday, a gente deveria trabalhar na PTR3, a gente estava falando sobre isso na Last Live. Se a gente fosse trabalhar vendas, trabalharíamos na PTR4. E de fato a PTR4 gerou um rompimento, não só o acionamento do Monster Gap na perda mínima do primeiro candle de 15 minutos, como no mesmo candle também rompeu um primeiro movimento, e reparem que o volume, diferente do da Vale, foi bem significativo. O papel fez um movimento bem interessante, uma queda aí de 4,3% sem colocar em risco essa operação. Foi uma venda muito tranquila em Petrobras. Ambev estava numa zona aí de suporte, gerava um sinal bom para entrada. Dá para dizer que teve um Monster Gap também. Não foi tão longe do movimento, ela ficou mais travada, mas o viés é baixista. Por enquanto nada a ser feito na Ambev. O último trade já foi encerrado no lucro, que foi esta compra aqui, encerrada aqui. No setor de siderurgia, a gente começa com Gerdau. A Gerdau na sexta-feira ensinou o rompimento da faixa do 7, mas um rompimento distante da média móvel de 21 períodos não é o tipo de trade que a gente gostaria de fazer. Se fosse para romper, se fosse um rompimento de verdade, o ideal seria deixar ir embora e tentar buscar uma compra de pullback. Seria bem possível a gente ter um pullback, dado o cenário do mercado. Houve a superação da máxima da semana passada, no início do pregão de hoje, aqui. E quem buscou, deixa eu até calcular uma coisa aqui, 9,18 pela perda mínima, teria batido no stop sim para quem operou na venda no dia 31. Era uma venda aceitável? Era uma venda aceitável. Pode ter gerado stop? Pode. Mas o sinal de hoje, para mim, é bem mais forte, como uma venda quase um Twin Towers, e hoje o volume apareceu. O mercado com volume menor, Gerdau com volume forte. Então a perda mínima aqui de Gerdau provavelmente detonou um movimento de queda em busca da média móvel de 21 períodos, talvez em busca da faixa dos 5,40. Por enquanto eu não vou ajustar as linhas, ok? E aqui no intraday o papel fechou em cima de uma zona de suporte relevante, 6,44 com a média móvel de 200. Repara que deu um sinal de reversão aqui, mas que não veio com volume, e o papel não conseguiu repicar, sinal de fraqueza. Se romper essa região aqui, provavelmente acelera para baixo. A CSNA fechou próximo da mínima, não gera nada ainda, mas está com cara de que vai romper o suporte do gap para buscar o suporte próximo a R$ 6,597. Use em 5, segue dentro do padrão de contração, querendo sair para baixo, mas eu não vejo um cenário claro para venda aí. Goal, já que a gente falou de Gerdau, Goal não diz muita coisa, o papel está se comportando bem, em relação até ao que está acontecendo na GGBR4, e não tem nada a ser feito, mas o papel vai sustentando o rompimento dessa resistência aqui, pelo menos por enquanto. Setor bancário, Bradesco, dá para dizer que abriu num Monster Gap, o que gerou venda na perda mínima no primeiro candle. Teve uma abertura meio bagunçada, entrou em leilão e tal, e acabou rompendo o primeiro movimento, chegou no suporte intermediário. Se tivesse mais tempo de pregão, provavelmente continuaria o movimento de queda em busca do suporte principal, que é este gap aqui, Provavelmente na perda mínima esse candle branco, o papel acelera em busca desse suporte. Então ali no intraday nós vimos aonde? É aqui em torno dos 26, mas no gráfico diário é mais para baixo o suporte. O suporte relevante mesmo está lá nos 24,50, que também seria o alvo da cunha. Itaú não tem cunha, tem só uma congestão e está mais próximo do seu suporte em 29,80. Não vejo nada a ser feito em Itaú. Também fez um primeiro movimento no dia de hoje. Banco do Brasil, Monster Gap, o que permitia trade na venda na perda dessa mínima, e também teve trade por rompimento de primeiro movimento, que fluiu bem.
Do ponto de vista de swing trade, eu não vejo muita coisa a ser feita, mas minha expectativa seria para a continuidade do movimento de queda em busca dos 17,20, que no momento é o suporte mais forte no gráfico diário. Outros ativos que vale mencionar. Milho estopou violentamente a venda pela média móvel de 9. O sujeito pode argumentar, mas estava em cima da média móvel de 21 períodos, enfim. Mas a média móvel de 9 não leva isso em consideração. Então teve uma alta bem significativa no contrato K. E acaba virando a média móvel de 9 para cima e geraria compra por esse modelo. Tá? Então, estopou feio, pretensões vendedoras e sugere inclusive continuidade do movimento de alta. Vamos acompanhar ao longo dos próximos pregões. A NIM3 é um papel que a gente costuma falar muito, mas a gente viu um rompimento importante no dia 30 e agora esse rompimento vai gerando frutos. Fez um rápido pullback e agora deve acelerar em busca do suporte em 8,95. Braskem. Forte dia de queda, 8%. Reparem que a gente tem um pivô de baixa, que não ocorria desde janeiro, ok, não é tanto tempo. E também tem uma cara de máximo bandeira. Fecha rompendo o suporte de 22,80. O papel não conseguiu repicar a partir aqui desse ponto. A gente também não viu nenhuma entrada de swing trade importante. Estava tendo para o intraday, e no intraday não gerou grande coisa. Agora está rompendo para baixo. Pode prosseguir no movimento de queda e buscar talvez a média móvel de 200 aqui na faixa dos 20. O único problema é que não rompeu com volume, então gera um certo desconforto. Se fosse para buscar a operação aqui, pelo rompimento máximo de bandeira, eu operaria pela confirmação, ou seja, pela perda mínima, mas se eu não quiser assumir esse risco de swing trade, com certeza eu vou ficar bem atento ao intraday para ver se a gente acha uma brecha de operação. Como teve um movimento muito amplo, o papel pode gerar bons trades tanto para compra quanto para venda no intraday. O cenário ideal seria uma abertura em gap de alta, com o primeiro candle do dia fraco, seguido por rompimento da linha d'água. Isso seria o ideal para a gente operar na venda, que estaria alinhado com o gráfico diário. Outro papel que a gente via fraco, né, era Brasil Foods, gerou uma venda por gap de fuga que hoje alcança seu alvo, que é o fundo aqui de fevereiro, finalzinho de fevereiro, em 50. Mas tem boas chances do papel prosseguir nessa movimentação baixista. De certa maneira, a gente tem até um cenário de opening power breakdown em Brasil Foods. BTLW3. Lembra que a gente estava olhando o BTLW3 para uma venda aqui, a gente abortou a venda porque o papel não acionou e foi subindo. E a gente identificou uma boa chance de topo aqui, né? De fato, a gente teve um movimento de queda importante, o papel hoje pode ter marcado a finalização dessa queda. Chegou numa zona de referência importante, num candle bem amplo. Não tem trade nenhum aí, é só um papel para acompanhar. Ficou bem sobrevendido hoje, foi uma queda de mais de 12%. Então, bastante volatilidade, pode surgir alguma coisa interessante no pregão de terça-feira amanhã. Cosan foi outro papel que gerou um bom trade no dia 17. Foi um bom trade não, foi médio trade. Tá meia boca, porque foi bem arrastado, mas foi o suficiente para chegar no alvo. E a gente viu uma possível virada de mercado neste candle e agora vai indo embora. Isso aqui pode ser entendido como um candle de gap de fuga. Tem gap, né? Teve um monster gap também. Então a perda mínima no primeiro candle gerou uma venda. Tá? Deve prosseguir nesse movimento de queda pela perda mínima, deve chegar então no suporte mais forte, está lá em 26,60, 26,50. Outro papel que mexe aí com as mesmas coisas, pelo menos com açúcar, São Martinho, tem uma paulada forte para baixo hoje, tem uma queda de 8,5%. Chegou numa zona de suporte, mas não mostrou capacidade de repicar. A gente vai até ver que no intraday tentou. E também se enquadra um cenário de gap de fuga. Então a perda mínima seria um argumento para uma venda, para buscar pelo menos a média móvel de 200, mas é verdade que o ponto aqui é meio ingrato. Tá? Só aqui tem bom volume, eu tô achando que vai. No intraday a gente viu este ponto aqui, ó, a gente estava acompanhando, lembra dessa pancada para baixo? Muita gente tomou stop. Aqui, buscar um trade de retorno à média. Surgiu a oportunidade nesse piercing pattern. Só que o mercado andou de lado, no finalzinho do pregão começou a ceder, aqui era ponto para cair fora, no candle das 4 horas, e reparem como o papel fechou com uma cara muito boa para Opening Power Breakdown,
por isso reforça inclusive um cenário de candle de ignição, né, no gráfico diário. Então a perda mínima, e a perda dos 44 em especial, deve detonar um movimento rápido de queda na abertura de terça-feira. Tá? Aqueles papéis ligados ao dólar. Fibria tenta um repique, nada que anime, não me animaria a buscar trades aí, tá tentando desenhar um fundo reflexo, mas não bateu ainda na zona que eu considero o ponto mais forte, que é 29. Tá, então não me arriscaria. SUSB5 se aproxima do fundo de março, ainda tem espaço para cair. Tá com cara que vai continuar caindo. Klabin 11. A gente viu no último, acho que a gente viu no último farol. O papel tinha espaço para cair, para buscar essa sombra, ainda não chegou lá, chegou bem próximo, mas tem espaço para cair um pouquinho mais. Tá? Não tem sinal de compra nisso daí ainda. E a Embraer, a gente viu deixar mais claro, né, a resistência aqui nos 24 e 20, a expectativa era para um movimento de queda, mas não deu uma brecha fácil no gráfico diário, a gente estaria de olho no intraday, e no intraday também não gerou nada muito significativo ainda. Gol hoje fechou abaixo desse suporte, deve continuar um movimento de queda para buscar essa zona aqui dos 2,38, 2,37, onde a gente tem um ponto de suporte mais significativo. Na pior das hipóteses, pode acontecer, né, do papel acelerar um movimento de queda, o próximo patamar de suporte importante 1,79, 1,80. Aqui provavelmente surge alguma oportunidade boa. No intraday, a gente viu o rompimento deste retângulo aqui, mas rompeu um pouquinho esticado. Tá, um pouquinho esticado. Quem teve coragem se deu bem, porque o alvo foi comprido, né, em 2,51. E o papel fecha meio com uma cara de opening power breakdown, só que não é o cenário ideal, porque as bandas ainda estão muito abertas, elas não deram aquela estreitada se fechando. Mas fica atento, perdendo essas mínimas aqui, é bem possível que o papel dê uma acelerada para baixo. Quem também chamou atenção nesse sentido foi a Reside. Reside ficou com uma cara de queda, fechando esse gap aqui, né? E no intraday desenhava uma congestãozinha, tipo, pegou aqui o rompimento e papel também fez um movimento razoável, só que a liquidez é meio complicado, tá com cara de prosseguir nesse movimento. Rumo 3 assustou nesse engolfo de baixo, chegou a ter sua mínima perdida, mas não foi para baixo. A gente viu que estava um cenário meio embolado, ficava complicado apostar na venda. E o papel vai se recuperando, só que não há compra aí de gráfico diário. Compra agora só no rompimento do topo de março. Daí sim a gente pode pensar numa operação na pauta compradora. E daqui para frente, como a gente já saiu da CLTA, o rompimento desse suporte começa a se firmar aqui, pode gerar uma venda, mas não parece que é isso que o papel vai fazer. No intraday, hoje teve até um power breakout. Então, de certa maneira, a Rumo segue forte. Quando a gente falou de setor bancário, a gente olhou Itaú. Eu queria ter falado de Itaúsa, que também vai se aproximando do suporte da congestão. E também, aqui nesse caso, gerou claramente um monster gap. E também, além disso, gerou o rompimento de um primeiro movimento intraday. Tá? É que estava na minha lista aqui agora. Lembrei que eu esqueci. Um dos papéis que se destacaram hoje foi JBSS3. A gente já chegou a discutir esse papel recentemente. Estava em uma zona de suporte, tentando repicar, mas não estava com uma cara boa. Meu feeling era que o papel ia romper suporte. De fato, hoje rompeu e com bom volume. É uma venda óbvia. O problema, não tem aluguel. Tá? Esse é o problema do papel. Tá? Talvez na XP internamente tenha aluguel. Daí tem que dar uma ligadinha para a mesa falar com a XP e ver se eles descolam alguma coisa. Mas no BTC geral do mercado não tem aluguel para JBSS3. Expectativa é que o papel siga um movimento de queda, potencialmente buscando o fundo de janeiro. PDGR. No dia 23 de março, eu falei de PDGR, vi aqui um cenário de ombro, cabeça, ombro sendo rompido, depois desse longo ciclo de alta que a gente conseguiu aproveitar em boa parte, e eu via o risco do papel dar uma paulada para baixo importante, talvez indo buscar no prazo maior a média móvel de 200 aqui. Desde então, o papel vem andando de lado, colocando em risco de stop essa operação.
a operação não sofreu stop, não tivemos a máxima desse dia aqui superada, e hoje a gente tem esse engolfo de baixa entrando volume, o que sugere finalização desse movimento lateral e retomada do movimento de queda. Pela perda aqui da mínima, a gente poderia então buscar uma venda por correção do tipo pullback. Então aquele cenário baixista ainda segue imperando em PDGE. Com isso, eu acredito que eu tenha falado dos principais movimentos do ponto de vista de gráfico diário. Então eu vou ficando por aqui, reforço o convite para vocês darem uma olhada na nossa página e até amanhã.